Apocalipse de João, capítulo 1. Bom, os historiadores da Bíblia, principalmente aqueles que se dizem cristãos, podem tentar, por todos os meios e formas, dizer que esse João do Apocalipse é o João evangelista que andou com Jesus. Mas na verdade não é. E isso está bem claro no Apocalipse mesmo. Apocalipse quer dizer revelação. Está bem claro que não é o apóstolo João, pela própria linguagem desse picareta aqui, desse João do Apocalipse, que na verdade a humanidade não sabem, né? Mas ele é nada mais, nada menos, esse tal desse João do Apocalipse, ele não passa de um líder religioso, um falso profeta. É um líder religioso judeu que conhecia a palavra de Deus, a letra, conhecia as escrituras, E com certeza o seu único intuito era justamente destruir ou tentar destruir todo o trabalho da graça de Deus que foi feito, que foi feito pelo apóstolo Paulo, juntamente com Tito, Timóteo, porque esse João aparece depois da morte dos discípulos. Por isso que os historiadores, e pelo menos isso eles falam a verdade, que os apóstolos já tinham ido para a glória. Então a primeira coisa que tem que ficar clara na sua mente, na mente de um cristão verdadeiro, definitivamente, é que esse João do Apocalipse, esse livro tão temido pela humanidade, até por aqueles que não vão em religião nenhuma, que todo mundo teme, nada mais é do que pura ficção, fábulas de velhas caducas e preparado por inimigos da cruz de Cristo, que inclusive queria destruir o trabalho feito pelos apóstolos. Você veja que ele manda as cartas dele justamente para onde o apóstolo Paulo e os discípulos haviam ido pregar, que era na Ásia, que eles chamam também de Ásia Menor, na Turquia. Esse falso João se apresenta como se fosse irmãos dos cristãos, fosse da comunidade, E na verdade deveria conhecer alguns cristãos da comunidade, Vejam que ele não estava lá no meio do pessoal, por isso que ele estava mandando cartas, Então se ele mandou cartas, se ele realmente fosse o João evangelista e conhecesse realmente a Jesus, a linguagem dele seria outra. As cartas dele para os cristãos iriam com outro conteúdo, iriam confirmando as palavras do apóstolo Paulo, que foi o homem que Deus levantou para pregar aos gentios, a única autoridade levantada por Deus para anunciar a graça de Deus aos gentios, inclusive aos apóstolos, judeus, apóstolos, gentios, todos, inclusive o planeta Terra inteiro. O único homem que Deus levantou para anunciar a sua graça foi o apóstolo Paulo, E eles teriam que ouvir essa graça também. E se ele realmente fosse convertido, a linguagem que ele teria quando mandou essas cartas, supostas cartas, para os cristãos da igreja de Éfeso, Laodiceia e as outras igrejas, seria com a linguagem do verdadeiro evangelho. Não esse livro de terror que esse João criou, Esse falso João, que não é João. Não é nem o João Batista, nem o João evangelista. Além do mais, naquela época havia muitas pessoas com o nome de João. E lembrando que ele mandou essas cartas, os apóstolos já tinham voltado para a pátria, já tinham falecidos, humanamente falando, segundo a carne. E aí esse sujeito ficou à vontade. Com certeza estava na maracutaia também com os governos, com os políticos da época. É aquele velho ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles, como fez Constantino aí e outros. Mataram tanto cristão, mas quanto mais eles matavam, mais as pessoas se convertiam.
Então eles viram que não podiam, e aí deram uma de amigos, né? E aí envolveu o povo dentro da igreja, a igreja dentro da política. É como está hoje, né? Os políticos de hoje, vendo que existem muitos líderes religiosos que dominam o povo, então o que é que eles fazem? Não vamos brigar com eles, vamos se unir a eles. É o que os políticos fazem. E os religiosos também dizem, vamos nos unir a eles. Vamos pegar votos, campanhas, sacrifício, vamos pegar dinheiro do povo, vamos dominar o povo, a mente do povo com a religião, e vamos também vendê-los para os políticos, né? Porque aí é votos, né? Para eleger senador, deputado, vereador, prefeito, né? É a mesma coisa. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter um líder religioso para fazer isso, como é o caso do Macedo, do Silas Malacheia, do Valdemir Pé de Feijão e de tantos outros que estão aí. É a mesma coisa, esse João é dessa mesma espécie. É um líder religioso judeu que conhecia a letra, conhecia as escrituras, e estava com certeza mancomunado com os líderes políticos e se passou como irmãos, né, dos cristãos, e começou a se passar como irmão dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Porque se ele não vai com essa capa, com essa aparência, jamais os cristãos dariam ouvidos a esse homem, né? Como muitos não deram, né? Como muitos não deram a ele, né? Aqueles que eram espertos, que já tinham conhecido a graça de Deus, né? Não deram. Teve até um irmão lá, que esse João é o mesmo da primeira, segunda e terceira epístola, que você lê as epístolas dele, você pensa que ele é um cristão de verdade, né? A maneira que ele fala, né? O linguajar, é um cara que conhecia. Você acha que aqueles caras não conheciam os cristãos? Eles conheciam. Quando Jesus estava pregando ali, eles estavam no meio da multidão, observando como é que Jesus pregava, como é que os cristãos se comportavam, né? Como é que os cristãos ficavam hipnotizados, né, com a palavra de Jesus. Eles sabiam, eles aprenderam como fazer, né? Como é que os apóstolos se procediam. É um líder religioso. Você vai ver em toda esse falso apocalipse aqui, essas cartas dele, que ele conhecia. É uma pessoa que conhecia os cristãos. Sabia como fazer a coisa, né? Um político jamais teria condição de fazer isso. Então, resumindo, o trabalho desse João era justamente isso. Além de tentar destruir a graça de Deus, ele queria atrair os verdadeiros cristãos para voltar ao judaísmo, voltar ao sistema religioso. Porque havia muitos judeus também nessas igrejas que ele manda as cartas. Não havia só pagãos, não havia só pessoas, só gentios, não. Haviam também judeus ali no meio que haviam se convertido ao Senhor Jesus e tinham caído fora de Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída, lembra? E Jerusalém foi destruída, muitos judeus tinham raiva. Lembra que Jesus falou uma vez? A primeira coisa quando invadiram Jerusalém, derrubaram o templo, né? Destruíram o templo. Eles morriam de raiva disso, né? Lembra que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Logo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, um tempo depois, Jerusalém foi invadida, foi ali aprisionada, ali, sitiada pelos romanos ali, né? Por outro imperador, não esqueci o nome dele agora, entendeu? E eles tinham raiva de tudo isso. E muitos judeus fugiram também, né? Inclusive viviam no meio dos gentios. E esse tal de João, além de tentar destruir a graça de Deus com essa falsa pregação do Apocalipse, né, ele ainda estava tentando trazer o pessoal de volta para o judaísmo. E isso está bem claro aqui nas cartas dele, né? Quer dizer, está bem claro para aquele que tem olhos abertos, olhos iluminados, né? Que já tiveram seus olhos abertos pelo Espírito Santo, conseguem entender isso aqui. E é justamente com esse livro de terror que os líderes religiosos estão há séculos fazendo uma festa, né? Tocando o terror no povo de Deus, né? Naqueles incautos, naqueles que não têm entendimento da palavra de Deus. E é com esse livro que eles dominam o povo politicamente, religiosamente, arranca tudo que o povo tem, né? Você pode ver, quando aparecem as maracutaias aí desses líderes religiosos, principalmente os evangélicos,
que começa a sujeira dele ser jogada no ventilador, eles fazem o quê? Já começam a pregar diabo, inferno, lago de fogo, apocalipse. Viu o Gonçalves aí em Angola aí? Tá aí fazendo estudo do apocalipse. É para tocar o terror nas pessoas, para que aqueles que já saíram voltem e aqueles que estão dentro não saiam, fiquem lá escravizados, lá escravizados a eles a vida inteira. Quando, na verdade, essa linguagem desse Apocalipse não é do Senhor Jesus Cristo. Totalmente fora de linha com o Senhor Jesus Cristo, com as palavras que o Senhor Jesus sempre falou. O Senhor Jesus jamais apareceria para um homem desse para falar esse tipo de coisa, sinal que ele não conhece o Senhor Jesus Cristo. As cartas dele já mostram, quem tem olhos iluminados, quem tem a mente de Cristo, quem conhece o verdadeiro evangelho, está vendo que a linguagem desse homem não é uma linguagem de Deus. Jesus nunca falou com esse homem. E esse livro aqui no meio da Bíblia. Por isso que a gente sempre diz a você deve tomar cuidado. Se você está pautando a sua vida em cima da Bíblia, tome muito cuidado. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, já prevendo isso, disse: eu vou subir e vou mandar o Consolador. Quando ele vier, ele, o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Ele não disse que era João, nem quem era, que era a Bíblia, que era ninguém que ia te guiar a verdade, a mim, a você. Ele disse que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos guiaria a toda a verdade. A coisa é tão forte que podem queimar todas as Bíblias do planeta Terra ou do universo inteiro. Deus vai continuar nos orientando. Deus não precisa de Bíblia. A Bíblia é um livro em informação, Mas se você não tomar cuidado, você precisa entender que essa Bíblia, essa mesma Bíblia que você idolatra tanto, tem muitas informações mentirosas. Foi manipulada, é manipulada até hoje pelos homens, principalmente pelos líderes religiosos. Você acha que os líderes religiosos não colocam a mão aqui? Coloca, tem muita verdade, mas também tem muita mentira. Porque Jesus, sabendo disso, já falou isso, que seria o Espírito Santo quem nos guiaria a toda a verdade, Então ele diz aqui, Apocalipse capítulo 1, no versículo 1 em diante, Ele diz aqui, Apocalipse de João, o título, o autor e o assunto do livro. Tá vendo? Já está falando livro, não é evangelho, é um livro. Aí ele diz aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, E você veja que não é o João que está falando aqui ainda. Tem uma pessoa narrando isso aqui, Tem uma pessoa abrindo esse livro aqui. Você vê que o falso profeta, o líder religioso, o tal do João, vai começar a falar em Apocalipse 1, versículo 4. Mas aqui no início, vê se não tem uma outra pessoa narrando isso aqui, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, quer dizer, que Deus deu para esse tal de João. Tá vendo que é outra pessoa que está narrando? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Pronto, só na abertura. Só na abertura você não precisa ler mais nada, que é mentira da primeira letra até o fim. Só na abertura já começa a mentira. Porque Deus não nos considera como servos. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, amados, abençoados, pedras vivas, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedores, salvos para sempre. Jesus fez uma oração antes na despedida dele, o que ele diz? Já não vos chamo servos. Então esse cara aqui está meio enrolado. Já não vos chamo servos, e sim amigos, filhos, irmãos. Então, servos. Esse negócio de servo era no judaísmo, Era na lei. Dizendo que Deus, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus enviou. Quer dizer, ele já está colocando duas pessoas. Deus e Jesus, como se Deus e Jesus não fossem a mesma pessoa. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, que Deus, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer,
E que ele enviando, dizendo que Jesus, né, por intermédio do seu anjo, pronto, outra mentira. Que Deus, Jesus enviou por intermédio de um anjo. Que anjo? É por isso que lá o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: ainda que nós, olha aí, o apóstolo Paulo, maior autoridade na graça, disse: ainda que nós, o apóstolo Paulo na igreja, uma reunião, estava Pedro, João, todo mundo, a comunidade toda, o apóstolo Paulo disse para todo mundo ouvir: ainda que nós aqui, nós apóstolos, falando para o povão, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho, tá vendo? Que não seja esse que eu estou pregando para vocês aqui, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, né? Não é que ele está chamando a pessoa de maldito, não. Ele está chamando o falso evangelho. Ele está dizendo assim: pessoal, é o seguinte, a palavra de Deus é essa, é a graça, é o amor de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, o diabo, o pecado, venceu tudo, está consumado. Agora, ainda que nós, preste atenção, vou avisar para vocês, ainda que nós aqui, eu, Pedro, João, qualquer um de nós, ou uma outra pessoa estranha, ou qualquer um de nós, é por isso que ele diz, ainda que nós, ainda que dê uma louca em mim um dia desse, eu apareça aqui pregando outra coisa, que não seja isso que vocês ouviram, que eu preguei para vocês desde o início, não receba, não aceite. Por isso ele diz, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pode vir um anjo do céu, descer do céu voando, pregue outro evangelho, tá vendo? Para vocês, que não seja esse que nós pregamos, seja anátema, seja maldito, não receba esse evangelho, que esse evangelho é um evangelho maldito. E quem é que esse João do Apocalipse está aqui dizendo que recebeu o evangelho de quem? De um anjo. Paulo já sabia que tem gente que gosta dessa mania, né? Ele começa a falar mentira, aí quando vê que as pessoas não estão acreditando muito, já coloca um anjozinho no meio. Ó. Olha, eu tive a revelação de um anjo, né? Aí para as pessoas darem crédito à palavra dele, né? Por isso que diz aqui, ó, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, tá vendo? Pronto, deveria parar aqui se fosse verdade ou não. Foi Deus, foi Jesus Cristo, tá bom, mas aí deu uma reforçada, ó. E que ele enviando, dizendo que Jesus enviou um anjo, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, tá vendo? Como? Que servo? Você já sabe que Deus não nos considera como servo, né? Dizendo que esse anjo foi enviado por Jesus para falar para João as coisas que em breve havia de acontecer. Ora, se ele diz que foi arrebatado em espírito, estava na presença de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo tinha alguma coisa muito importante para revelar para ele, e ele já tinha sido arrebatado, já estava no céu, já estava na presença de Deus, por que motivo Deus iria enviar um anjo para falar com ele? Você não pensa, não? Você é cristão, você é filho de Deus, você tem a mente de Cristo, você está vendo que isso é uma mentira. Ora, Jesus está lá sentado no trono. Aí arrebata João e fica lá do trono, sentado. Aí chama o anjo, vem cá, Gabriel. Ó, tá vendo esse aí que tá na minha frente aí? Fala para ele isso, isso e isso. Aí o anjo ouve e vai lá, ó, o Senhor mandou falar isso, isso e isso. Aí vem aqui, anjo. Aí o anjo volta de novo perto de Jesus e diz, e aí, Senhor, tem mais alguma coisa para falar para ele? Não, fala para ele isso, 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 isso. Aí o anjo vai lá de novo em João. Ora, isso é uma coisa tão importante, né, para os cristãos. Isso é uma coisa tão importante, tantas tragédias que Deus vai fazer, como se Deus fizesse tragédia, né? Isso é uma coisa tão importante que Jesus tinha para revelar. Jesus ia perder essa oportunidade de estar ali com João, né? De ter arrebatado ele. Primeiro que, se fosse João mesmo, João andou com Jesus, estaria maravilhado, né, de estar ali na presença de Deus, né? Jesus chamaria ele ali com amor, como sempre foi, com educação, né? Olha, João, estou aqui glorificado, estou aqui de boa, e eu quero mandar essa mensagem lá para o pessoal lá na terra. Essas desgraças que eu vou fazer lá na terra. Olha que absurdo. Quando esse mesmo João
estava com os apóstolos no meio, desceu lá na casa de um homem para pedir a casa para Jesus fazer uma ceia lá. Jesus mandou, disse para eles: vá lá embaixo e diga àquele homem se ele pode me emprestar uma casa, né, para que eu possa fazer uma ceia com vocês. Aí eles foram lá, chegou lá, olha, um mestre da gente mandou perguntar ao senhor se o senhor pode emprestar essa casa aí. O homem tinha uma casa lá vazia, né, para a gente poder passar a Páscoa aqui, fazer uma ceia. Aí o homem disse: quem é o seu mestre? Aí o meu mestre: Jesus. Mas qual Jesus? Aquele lá? Aquele que anda por aí fazendo milagre? Não vou emprestar casa para esse homem, não. Eu sou judeu, meu amigo, eu sou da lei. Não vou emprestar casa nenhuma para ele, não. Fala para ele que tem casa emprestada. Eles voltaram, né? Voltaram irados, né? Porque o homem tinha negado a casa para Jesus. Aí quando chegou perto do Senhor Jesus, tudo espumando, aí fala Jesus: e aí, ele emprestou a casa? Ah, Senhor, o senhor não sabe o que ele falou. Não vou nem falar para o senhor o que é que o homem falou. Olha, falou barbaridades para a gente do senhor e disse que não ia emprestar a casa, não. O senhor quer que a gente faça uma oração para descer fogo do céu, cair em cima da casa dele, matar ele, a família dele inteira? Tá vendo? Os cabeça dura. Aí Jesus olhou para eles assim e falou: que é isso? Que é isso? Que é isso que vocês estão falando? Rapaz, vocês estão loucos? Eu não vim aqui destruir a alma dos homens. Eu vim salvá-los. Olha aí, que espírito, é isso que eu estou ensinando para vocês? Né? É como o Macedo faz aí amaldiçoando os africanos. Olha, já pensou Jesus ouvindo uma coisa dessa? Falou: ô Macedo, primeiro que você nem é nem meu discípulo, mas quem é você para amaldiçoar alguém? Isso nem eu amaldiçoei. Hein? Então veja, você não está vendo que Jesus não ia arrebatar um homem, levar até o céu para anunciar tragédias? Ana, se ele não fez isso aqui na terra, o que ele disse está bem claro. Eu não vim a esse mundo para destruir as almas dos homens. Eu vim para salvá-los. Que espírito é esse que está em você? Só porque o homem não quis emprestar a casa é dele. Ah, mas tudo não é do Senhor no universo? Mas é dele, eu dei para ele. É dele, se ele quiser emprestar, ele empresta. Se ele não quiser, ele não empresta. Tá vendo que Deus não obriga ninguém a nada? Imagina se Jesus ia arrebatar esse homem. Ele está lá na presença. Primeiro, já está tudo errado. Olha, eu fico olhando aqui, eu ia ler para você, mas só no início aqui eu ia ler as cartas, né? Que o Gonçalves também está lendo aí. Eu vou ler também, né? As cartas dele depois. Vou ler para acompanhar. Ele está lendo as cartas do Apocalipse, ele está falando, você vê, né? Ele diz que está na meditação. Aí taca a boca nas pessoas, lá no povo de Angola, e começa a jogar um contra o outro. Ele abre a tal da meditação assim. Aí depois que eles falam mal dos angolanos, falam mal dos governantes, de todo mundo, aí ele diz: bom, então agora vamos entrar, aquela vozinha dele, vamos entrar na meditação. Aí você diz: agora ele vai pregar a palavra de Deus, vamos entrar no estudo do Apocalipse. Aí o Apocalipse é uma porcaria, né? Que já não é palavra de Deus, coisa nenhuma. Mas até o maldiçoado do Apocalipse, ele usa. Aí quando você pensa que ele vai falar alguma coisa de Deus, ele começa a entrar nas cartas do Apocalipse para justamente continuar falando mal dos angolanos, usando os textos. Aí ele fala uma coisa, né? Aí joga para os outros bispos, os outros pastores também. Quer dizer, usando, que você está pensando que ele vai pregar a palavra? Não, ele vai continuar, só que ele vai continuar usando o quê? O tal do Apocalipse. Ali ele está apavorando, tocando o terror, usando o tal do Apocalipse para tocar o terror no povo. Então, se você é uma pessoa inteligente, não precisa nem ser cristão, ser nada, você já vê que não tem nenhum. Se você falar isso para uma criancinha de 10 anos, ela vai dizer: não tem fundamento. Mas ele não levou. Uma criança de 10 anos vai falar assim: peraí, mas ele não foi, esse João não foi arrebatado? Foi, ele não estava na presença de Jesus? Estava. Ele estava no céu, segundo ele teve uma visão e estava vendo Jesus. Então por que Jesus ia mandar um anjo falar com ele? Por que Jesus falou direto com ele? Ele andava com Jesus, se ele andava com Jesus quando estava em carne, para cima e para baixo, por que Jesus ia se esconder dele agora? Agora que ia ficar feliz, trouxe você aqui, olha que maravilha esse lugar. João, mas lamentavelmente você vai ter que descer lá para dar um recado lá pro pessoal. Vai escrever aí um tal de Apocalipse, né? E o que esse Apocalipse tem, Senhor? Só desgraça. Mas, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor mandou a gente lá, que a gente queria fazer oração para queimar a casa do homem, o Senhor falou que repreendeu a gente, falou que espírito é esse que está em vocês?
Ó, Senhor, não me leve a mal não, mas eu que vou perguntar agora, que espírito é esse que está no Senhor? Será que o Senhor é o Senhor mesmo? Porque o Senhor me chamou aqui, me arrebatou, para mandar eu anunciar desgraças. E não só para aqueles que não creem no Senhor, mas para as igrejas de Éfeso, de Laodiceia, olha, uma coisa sem pé, sem cabeça, totalmente sem sentido. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Minha irmã, Deus é amor. Olha, eu falava, Senhor, mas se fosse para o Senhor fazer tudo isso, para que o Senhor foi lá? Para que o Senhor se vestiu de carne? Para que o Senhor passou por tudo aquilo? Se era para destruir, não precisava nada. O Senhor faria como fez no tempo de Faraó, mandaria um anjo e matava todo mundo, não só os primogênitos, né? Mataria logo o mundo inteiro. Né? O Senhor dava um sopro para acabar com o planeta Terra inteiro, pronto. Para que, Senhor, essa tortura? Né? Torturar, né? Ficar ali, olha, tá chegando a hora, né? Chegando a hora é a música do Mário Lago, né? Aquela Amélia, né? Ai, 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 tá chegando a hora. O dia já vem, né? Sei lá, é um cantor que tem aí, né? Ora, para que Deus vai fazer todo esse suspense? Essas charadinhas, um livro cheio de charadas, de enigmas, porque a besta que sai do rio é não sei o que, tem um rabo assim, e a outra 2 chifres assim com 2 dentão. Né? História da cuca, é como do curupira, do mula sem cabeça, é como o apóstolo Paulo disse, fábulas de velhas caducas, fábulas judaicas, ficção. Tudo ficção, tudo mentira. Veja que não tem fundamento. Eu nem saí daqui do primeiro capítulo, você já está vendo que não tem fundamento nenhum. Então, tudo mentira. O sujeito diz que teve revelação, mas o que menos tem no livro dele é revelação. Ali tem um monte de perturbação. Né? Então você pode ver que não tem sentido o que esse homem está falando. Né? Não tem nenhum sentido. E você já vê que não é João, não tem nada a ver com João. Isso é uma história que dá muito para fazer filme, né? De ficção, novela, como o outro fez aí um dia desse, né? O tal do Macedão. Mas isso não tem nenhuma base, isso não tem nada a ver com Deus, isso foge totalmente do sacrifício do Senhor Jesus, do amor de Deus, da salvação, isso foge totalmente. Um homem que ele abre... falando de irmãos, irmãos seus, estava ali numa ilha, né? Foge totalmente a tudo aquilo que Jesus ensinou para todos nós. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 em diante. Vamos falar das 7 cartas, né? Os 7 garrunchas, né? Nós vamos falar dessas 7 cartas e você vai entender definitivamente que esse Apocalipse, que quer dizer revelação, que não tem revelação nenhuma, o que tem é perturbação. Quanto mais você lê, mais perturbado você fica, mais confuso você fica. Você vai ver que não tem nada a ver com a verdadeira palavra de Deus. Já saiba desde já que esse João do Apocalipse não é o João que andou com o Senhor Jesus Cristo. Isso aí é fato. Isso aí está consumado. Não é. E você vai chegar à conclusão que não é. A linguagem dele, a conversa fiada dele, não tem nada a ver com os discípulos do Senhor Jesus, nem com o Senhor Jesus. É um mentiroso, um falso profeta, um picareta, enganador, e que tem aterrorizado há séculos milhões e milhões de pessoas, e pessoas cultas, hein? PhDs em teologia, tem até a igreja que está fundamentada em cima desse Apocalipse. Pura mentira. Irmão, que é isso, irmão? É pura mentira. Nós estamos aqui para anunciar a graça de Deus. E a Bíblia diz, fale cada um a verdade ao seu próximo. Essa é uma verdade. A verdade é minha? Não, a verdade de Deus. E você está vendo aqui. Você está bem claro aqui. Como eu estava dizendo. Como que pode um homem chegar até a presença do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus Cristo anunciar a maldição para todos nós, quando ele veio aqui para nos salvar, fazer totalmente o oposto? Então, no próximo vídeo, nós vamos
ler as 7 cartas do Apocalipse, uma por uma. Nós estamos fazendo essa introdução para você entender. Nós vamos ler e vamos entender, tá bom? Então, no próximo vídeo, Apocalipse 1, no versículo 4 em diante, nós vamos desmascarar esse picareta religioso que está aqui dentro. Inclusive, esse livro, ele já foi considerado um livro apócrifo, quer dizer, um livro sem validade. E alguns séculos atrás aí nem estava na Bíblia. Foi colocado. Então fique esperto, meu irmão. Abra os seus olhos, porque tem muita gente aí sofrendo, tem muita gente aí com síndrome do pânico, com depressão, com medo, apavoradas por causa desses livros. Que, diga-se de passagem, o Macedo, o Silas Malacheia, os líderes religiosos católicos, evangélicos, eles adoram esse livro. Mas a festa deles está chegando ao fim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E no próximo vídeo vamos estar falando a respeito das 7 cartas do falso Apocalipse. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.